Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz a você, sua família, mais uma vez. Que nosso dia possa ser extremamente especial. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma virtude extremamente importante para qualquer um de nós, com certeza alcançarmos um nível de qualidade de vida, de felicidade muito superiores a uma pessoa que infelizmente não consegue desenvolver essa virtude. Eu me refiro à capacidade de se recuperar de situações adversas. Aquilo que a gente chama de resiliência. Qual que é o seu nível de resiliência? Qual que é o seu nível de flexibilidade para se adaptar a novas situações? Como é que você reage quando alguma coisa acontece contrária às suas expectativas? Sabe, meus amigos, na história do nosso amado Evangelho, nós vamos encontrar em várias religiões histórias belíssimas, né, de seres que ajudaram a transformar a experiência humana com suas histórias de vida, e todos eles tiveram que se reinventar, que recomeçar de novo, que fazer diferente. Todos eles tiveram que trabalhar com a flexibilidade das suas crenças, com a sua maneira de ver a vida, com a sua maneira, inclusive, de lidar consigo mesmo. Foi assim com Paulo, com Santo Agostinho, não é? Foi assim, se a gente for analisar, com o próprio Buda, tanto tempo atrás, e foi assim com tantos seres que tiveram que aprender a se recuperar, né, de situações difíceis. Por exemplo, Mahatma Gandhi dizia que dos 7 pecados capitais, a ira era aquele que ele tinha que lidar mais. Veja que interessante, né? O maior pacifista do século passado para muitos era um homem que teve que aprender a lidar com a própria ira, a lidar com a própria raiva, com a própria impulsividade. O nosso ponto aqui hoje, na nossa amada pílula, é o seguinte: muitas vezes nós caímos em tentações, muitas vezes a gente erra, não é verdade? Muitas vezes problemas acontecem conosco, decepções ocorrem, não é? Qual de nós nunca se decepcionou com alguém que amava muito? Ou talvez com um emprego que você gostaria de ter, não tem? Talvez a sua decepção seja amorosa. Não é? De repente a sua decepção foi com você mesma, com você mesmo. Você achava que ia dar conta de fazer uma coisa e não deu. Ou, meus amigos, nós somos humanos. Então, se decepcionar consigo com alguma expectativa faz parte da nossa existência. O que não faz parte é desistir. O que não faz parte é desanimar, que é o que infelizmente muita gente que não tem resiliência faz. Muita gente que não consegue trabalhar o evangelho no seu dia a dia acaba fazendo. Não desanime. Siga adiante, se renove, se reinvente, respire fundo e volte a caminhar. Nunca é demais lembrar que muitas vezes a vida nos testa para ver até que ponto que realmente nós estamos desejando a mudança para a nossa vida que dizemos que queremos ter. Às vezes a gente acha que simplesmente o que a gente pediu para Deus uma, duas, três vezes para que uma situação aconteça, ela tem que acontecer porque a gente já está pedindo. Vai saber se não tem várias existências que nós fizemos errado alguma coisa, criando um determinado problema que a gente quer resolver em duas, três orações. Quer dizer, fala sério, né? A gente precisa ter maturidade espiritual. O nosso amado Evangelho nos ensina, meus amigos, a gente sempre fala disso aqui, a enxergar a vida dentro do prisma da eternidade. Dilua suas dificuldades através do tempo. Já tem um tempo que eu não falo desse exemplo de Emmanuel, é sempre importante relembrá-lo para você que já escutou outras vezes e para quem não ouviu, ter a chance de ouvir de novo. Olha, de ouvir pela primeira vez, né? Quando Emmanuel diz que nós precisamos diluir nossos problemas no tempo, semelhante a um sal. Lembra, você pega um punhadinho de sal, adoro essa parte, né? Se você coloca num copo com água, fica muito salgado. Se você pega esse punhadinho e coloca numa piscina, praticamente você não sente o sabor, não é assim? Uma pessoa que tem resiliência, ela pega o sal, que seria os seus problemas, e dilui no tempo. Então ela sabe que tudo vai passar, que amanhã é um novo dia, que ela vai se reinventar e com a graça de Deus ela vai aprender o que precisa para seguir adiante. Então a dor podia ser grande, fica pequena. Agora uma pessoa que não tem essa virtude, que não se reinventa, que não se recupera, que a cabeça dura, que não acredita na sua própria capacidade espiritual, né, na proteção que possui, ele é semelhante a uma pessoa que pega o sal e coloca num copo d'água. Então tudo é mais difícil, mais complicado, mais intenso em termos de sofrimento. E aí? Qual dos dois mais se parece com você? Qual dos dois caminhos, né, que mais se parece com o seu? É lógico que eu desejo e espero
que seja o caminho da renovação, para que você seja muito mais feliz, tá bom? Então que Deus te abençoe nesse dia de hoje, te ilumine, né? Uma vez mais te inspire, para que você aproveite bem seu final de semana, com muita luz e paz e se recupere quantas vezes for necessário do que você precisar se recuperar, mas siga adiante, lembrando como sempre que amanhã é sim um novo dia. Tá bom? Então que Deus te proteja e abençoe. Deixa eu agradecer aqui a todos vocês, vagas esgotadíssimas para todos os espaços, né? No dia 7 de julho, já não temos mais vagas, já tem algum tempo. Eu quero pedir, né, desculpas, inclusive, né? Nós estamos com uma fila de espera gigante. Aliás, a fila de espera é maior do que a quantidade de pessoas que se inscreveram, só para você ter ideia do volume de gente que, graças a Deus, né, desejou participar com a gente. Mas, né, visando, gente, o conforto de todo mundo, a segurança de todos, para a gente ter um evento no dia 7 maravilhoso, as nossas inscrições se encerraram. Entretanto, eu prometo que aqueles que não puderem participar, né, agora, nós vamos, pelo menos no nosso plano, fazer um segundo encontro desse antes do final do ano. E aí, com a graça de Deus, você fica ligado aí para você correr um pouquinho mais e poder se inscrever na hora que a gente liberar o link, né? E aí vocês poderem participar conosco, tá bom? Obrigado a vocês que se inscreveram, dia 7 de julho, vai ser um evento histórico, anota aí, com a graça de Deus, vai ser muito lindo. E estou muito feliz, me permitam, claro, como não, compartilhar, né? Amanhã e domingo, né, nós temos esse final de semana aqui em Londres, porque essa barulheira aqui do lado de fora, enquanto eu gravo a pílula, estamos em Londres de novo, né? A gente tem nesse próximo final de semana nosso retiro espiritual aqui na Europa, vai ser um final de semana fantástico, com muitas práticas de meditação, no lugar bonito, um convite ao mergulho interior, a libertação do próprio passado, vai ser muito bacana, né? Graças a Deus nossa sala está cheia, né? Muita gente se predispôs a participar, está junto conosco nesse projeto lindo, e é claro, como sempre, a gente vai compartilhar com vocês. E depois você sabe, né? Na sequência que vem aí os Estados Unidos e o Canadá, para a gente dar continuidade. E quem sabe, né? Quem sabe ano que vem a gente também não faz no Brasil. Viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que ilumine a cada um de vocês. Quando for na semana que vem com mais calma, eu vou começar a falar também das instituições que serão beneficiadas por todos esses trabalhos sociais, por esses cursos, por essa atividade do dia 7, para que vocês possam conhecê-las, visitar seus sites, aprender mais com elas e quem sabe se voluntariar, claro, para você participar do projeto com elas, porque esse é o nosso objetivo, né? Enquanto a gente semeia o evangelho na teoria, a gente pratica semeando bem, ajudando a humanidade a ser um lugar melhor para todos nós. Tá bem, meus amigos? Então, um beijo grande no seu coração. Luz e paz, e você já sabe, né? Baixa o aplicativo, tem gente reclamando, eu não estou recebendo a pílula, porque não tem um aplicativo. Se tiver, recebe todo dia. IRM oficial. Às vezes demora um pouquinho para subir a pílula, uma questão, ainda mais agora que a gente está aqui na Europa, o fuso horário é diferente. Mas sempre a pílula vai para o aplicativo, isso não tenha dúvida. IRM oficial, baixa que você não vai ficar sem pílula do Evangelho, tá bom? Então você já sabe, baixa o aplicativo, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, e até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve.